Muito bom. Então vamos começar a nossa aula de hoje. A primeira aula de geografia é a aula 13, sobre dinâmica climática brasileira, tá? Ou algo assim, né? Então, essa aula é importante mesmo, porque dentro dela, além de analisar os fatores climáticos aqui do Brasil, vocês podem, ou nós, né, poderemos fazer uma leitura de um negócio chamado climograma, que sempre cai em exames vestibulares, sempre cai em, em Enem. O Enem foi adiado, mas em algum momento ele vai acontecer, tá? Então é uma aula realmente importante. Quem tiver dúvida, como eu não, quando eu estou apresentando aqui a tela, eu não vejo o chat. Então eu peço que abra o microfone e se manifeste, tá bom? Ah, fala aí o que precisar, só não esquece de fechar o microfone depois, senão vira uma bagunça. Bom, vamos entender então, para começar a nossa história, ah, a questão fundamental da distribuição dos climas no Brasil em função, primeiro, da nossa posição geográfica, segundo, da nossa formação territorial. Se a gente pensar bem, o Brasil tem uma grande extensão no sentido norte-sul, né? Ao contrário, por exemplo, da Rússia, que é um país gigante, é o maior do mundo, mas tem uma formação no sentido leste-oeste, né? Isso é devido a fatores históricos e tal, a formação territorial do país. O Brasil, não, o Brasil tem uma formação que vai desde o, sei lá, do paralelo 15, mais ou menos, ali em cima, em Roraima, até o paralelo 30 em Porto Alegre, né? E desce ainda até o paralelo 35, 36, lá em Uruguaiana. Então, nós temos uma latitude muito ampla, né? No território brasileiro. Só que, embora a gente tenha essa latitude ampla, a maior parte desse território está entre o Equador e o Trópico de Capricórnio. Então, está na zona intertropical, tá? Não há uma distribuição muito grande, não há uma distribuição muito grande além do Trópico de Capricórnio, né? O sul do Trópico de Capricórnio pega o sul do estado de São Paulo e a região sul do Brasil. Então, pega lá Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o sul de São Paulo. Ribeirão Pires, por exemplo, está ao sul do Trópico de Capricórnio, né? Nós estamos bem na beiradinha, assim, quando a gente anda aqui pelo Rodoanel, né? Você passa por lugares que te indicam que você, placas, né? Que indicam que você passou pelo Trópico de Capricórnio, né? Você está passando pelo Trópico de Capricórnio. Então, quando você está indo em direção ao Rodoanel Sul, essa placa está indicando que você está entrando na zona temperada, e quando você está indo em direção ao norte, essa placa indica que você está indo em direção à zona intertropical, tá? Então, voltando um pouquinho aqui, ó, 92% do nosso território, quer dizer, bastante, né? 92% do território na zona intertropical, tá? Então, esse predomínio da tropicalidade nos leva a climas quentes e úmidos. Veja, a gente diz assim, ó, em termos de média térmica, de frio, de calor, agora há pouco, por exemplo, eu olhei, estava 11 graus, 12, né? Deixa eu ver quantos graus que está agora aqui em Ribeirão Pires. 12 graus, né? Então, em termos de média térmica, as médias no Brasil vão diminuindo em direção ao sul do Brasil. Quanto mais para o sul eu vou, mais a média térmica diminui. Só que a amplitude térmica, que é a diferença entre a maior e a menor temperatura, aumenta. Então você pega Porto Alegre, por exemplo, no verão, você vai lá é 40 graus, 42 graus, até com certa facilidade. Você vai no inverno, é 5 graus, 3 graus. Hoje mesmo eles vão chegar a 0 grau lá, em São José dos Ausentes, a cidade mais fria do Brasil, tá? Cabaceiras, né, lá no Piauí, é mais quente. Muito bem. Então, há predomínio de climas quentes e úmidos e há predomínio da tropicalidade, tá bom? Tropicalidade. O que significa isso? Que nós temos a alternância entre uma estação seca, geralmente o inverno, e uma estação úmida, geralmente o verão, tá? No clima tropical, geralmente chove na época do verão e faz frio e chove menos
na época do inverno. Tem uma exceção no Brasil, por isso que eu coloquei esse tópico aqui, ó, que é o clima tropical litorâneo. O clima tropical litorâneo tem a sua estação úmida na época do inverno do hemisfério sul, que é o meio do ano. Então, se vocês que vão para o litoral sempre, né, já devem ter percebido isso. Então, dezembro, janeiro, fevereiro, março, né, lá no litoral está calor e não está chovendo tanto. Quando vem os meses do inverno, por conta da ação das massas de ar oceânicas, a temperatura diminui e nos meses que não tem a letra R, maio, junho, julho e agosto, começa a chover mais lá no tropical oceânico na área litorânea, tá? Então isso predomina, né, essa alternância de estação úmida e estação seca predomina em 92% do território brasileiro. Os outros 8%, né, que estão ao sul do Trópico de Capricórnio, tá bom? São aqueles que apresentam o clima subtropical. Nós não chamamos necessariamente esse clima de clima temperado, tá? O clima temperado ele tem uma definição mais clara ainda das estações do ano, né, das estações climáticas, tá? No subtropical, não. Né? No subtropical, nós temos aí 4 estações bem definidas, grande amplitude térmica, só que no inverno, por exemplo, nós vamos ter, por exemplo, a ocorrência de neve apenas, assim, ocasionalmente, raramente, né? Juntando altitude, massa de ar polar e latitude elevada, lá na Serra Catarinense, na Serra Gaúcha, eventualmente tem ocorrência de neve, de congelamento, tá bom? Então, maior amplitude térmica e um delineamento das estações do ano, quer dizer, uma melhor definição das 4 estações do ano. Nesse mapinha aqui fica mais claro isso, ó. A maior parte do Brasil no clima tropical, depois a subtropicalidade predominando no sul aqui do Brasil, aí no sul da Argentina e sul do Chile, clima temperado, e lá bem no extremo sul, né, onde fica aquela cidade Ushuaia, né, que o pessoal fala que é o fim do mundo e tal, tem até o cartão postal de lá, estive no fim do mundo e me lembrei de você, né, cidade de Ushuaia. Tem gente que pega Kombi, carro velho, e vem até aqui, ó, de carro, né? Mochileiros aí. Bom, e aqui então nós temos o clima subpolar, tá? Essa região, uma partezinha dela pertence ao Chile, outra à Argentina, inclusive tem uma disputa territorial por umas ilhas aqui. Atravessando aqui o Estreito de Magalhães, né? Nós já temos a Antártida. A gente esquece que nós estamos até bem perto da Antártida, né? Às vezes a gente esquece disso. Tá bom? Então, aqui é o Equador, tá? Que é o Equador, aqui embaixo, mais ou menos, né, nessa linha entre o vermelho e o verde, passa o Trópico de Capricórnio. Bom, aqui nós podemos dizer que o clima resulta do jogo das massas de ar, né? Jogo das massas de ar. As massas de ar, vocês se lembram, são aquelas porções da atmosfera que se formam num lugar e levam as suas características, né, de formação até outro lugar, quer dizer, influenciam outro lugar com as características do seu local de formação. É uma bolha, uma bolhona de ar, né, que vai andando aí por cima do continente. Tá? Essas massas de ar que atuam sobre o Brasil são 5. Olha aqui, ó. Então aqui é o Oceano Pacífico, o Brasil está aqui, né? O território brasileiro, todo marcadinho, bonitinho. Aqui a Amazônia, aqui mais ou menos onde nós estamos, né? O Trópico de Capricórnio está aqui, tá? E aqui o sul do Brasil, e aqui a Argentina, a Antártida e tal. Bom, no Brasil predominam massas de ar quentes. Das 5 massas de ar, 4 são quentes. Tá? Das 5 massas de ar que atuam no Brasil, 4 delas são quentes, sendo que 3 são úmidas. 5 massas de ar, 4 quentes, 3 úmidas. Tá bom? 2 delas são continentais, das quentes, né? 2 são continentais e 2 são litorâneas ou oceânicas. E uma delas, a polar atlântica, olha aqui, ó, a ovelha negra da família, né? Que despenca a nossa temperatura até ficar desse jeito aqui, tá? Ela é polar, né? Polar atlântica. Então ela é úmida,
quando passa pelo oceano, e depois ela vai perdendo umidade conforme ela vai subindo, tá? Às vezes aqui ela já chega com bem menos umidade quando está na nossa região. Por exemplo, em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, a Polar Atlântica produz, sei lá, 150 milímetros de chuva, 100 milímetros de chuva, foi o que aconteceu essa semana, né? Estavam reclamando lá. E depois, conforme ela vai subindo, ela vai diminuindo a quantidade, o acumulado de chuva. Vamos lá. Equatorial continental, formada lá sobre a floresta amazônica, né? Então tem muito rio, tem muita árvore, ela é quente e úmida. Quente e úmida. E aí, ó, olha a influência dela. É ela trazendo umidade para cá, tá? Ela trazendo o que acontece aqui em cima para nós, tá? Vamos lembrar que aqui, ó, eu tenho um relevo elevado, que é o relevo da Serra do Mar. Aqui eu tenho outra área de relevo elevado, que são os Andes. Então eu tenho um corredor, né, que joga a friagem da Polar Atlântica aqui para cima, para a Amazônia, e a temperatura despenca, e eles morrem de frio, fica 20 graus lá, eles ficam morrendo de frio, e a Equatorial Continental desce com a umidade aqui para nós, tá bom? Calor e umidade. E também, por exemplo, quando põe fogo na Amazônia, ela desce com aquela nuvem preta que veio para cima da gente em agosto do ano passado, né? É tanta desgraça que a gente já nem lembra mais. Então, em agosto do ano passado, puseram tanto fogo aqui na Amazônia, dia da queimada, não sei o quê, e aquela nuvem preta desceu para a gente também, acompanhando a equatorial continental. Aqui é a equatorial atlântica, né? Também quente e úmida, formada na região equatorial. Então, ela é quente, equatorial e úmida, tá? Formada sobre o oceano. É quem vai produzir chuva, né? Na região amazônica, é quem vai produzir chuva nessa área aqui. A tropical atlântica é aquela que eu falei agora há pouco. Quando a polar atlântica sobe e bloqueia a tropical atlântica na época do inverno, a chuva se concentra no litoral. Por isso, né? Ela se concentra no litoral. Tá? Então, é o jogo dessas duas massas de ar aqui que acaba produzindo a tropical atlântica. E, finalmente, a tropical continental, que a tropical atlântica é quente e úmida, né? Formada perto do trópico e sobre o oceano. E a tropical continental, quente e seca, formada ali sobre a região do Chaco, no Paraguai, né? Bem na zona tropical, ó, bem na região tropical, ela vai impedir a formação de massas de ar úmidas, né? Nessa região central do Brasil, mesmo no Sudeste, Mato Grosso do Sul. Esse ano ela esteve particularmente ativa e acabou produzindo também uma seca, uma estiagem danada na região sul do Brasil, quebrando inclusive a safra de grãos, né? O sul do Brasil ia colher esse ano 19 milhões de toneladas de soja, baixou para 7. Tá? Então, o preço da soja vai subir, quem estocou soja vai se dar bem, enfim, quem não estocou vai se ferrar. Bom, enfim, as massas de ar têm um papel fundamental na formação do clima. No caso do Brasil, as correntes marítimas não, né? Porque no Brasil tem duas correntes marítimas, né? A corrente das Guianas e a corrente do Brasil, tá? São as duas quentes numa área que já é quente. Literalmente é chovendo molhado. E tem uma corrente fria que sobe aqui, ó, que é a corrente das Falklands, né? Ou corrente das Malvinas. O rabinho dela acaba aqui, assim, ó. O rabicho dela acaba aqui na frente de Santa Catarina. Então ela não tem grande influência sobre o clima, não. Ela se encontra com a corrente do Brasil e produz uma importante zona pesqueira. Tá? Então é latitude e massa de ar que tem importância no Brasil. Aqui eu vou deixar para quem for olhar depois, se quiserem dar um print na tela, sei lá, tem as características das massas de ar. São essas que eu acabei de falar, tá? A equatorial atlântica quente e úmida, equatorial continental quente e úmida, tropical atlântica quente e úmida, tropical continental quente e seca, polar atlântica quente e úmida, né? Fria e úmida, desculpa. E ela vai, fria e úmida, e ela vai subindo e perdendo umidade também, né? À medida que ela passa pelo território continental brasileiro, ela que nasce lá na Antártida, tá bom? Vamos avançar mais um pouquinho.
Olha aqui, ó. Essa é a classificação de clima do... Minha luz aqui tá... Nossa, coisa irritante. É a nossa classificação climática segundo um climatólogo alemão, já falecido, né? Do início do século XX, o Arthur Strahler. A partir da circulação das massas de ar, ele fez essa classificação climática aí, né? Que é uma classificação climática bastante chata, né? Então, o que nos interessa lembrar é equatorial, aqui em cima, sem estação seca definida, tá? Chove o dia todo ou chove todo dia, tá bom? Baixa amplitude térmica, né? Faz calor de manhã, faz calor à tarde, faz calor à noite, tá? Aqui, ó, é o tropical continental, a região central do Brasil, predomínio da continentalidade, o inverno mais seco e um verão um pouco mais úmido, né? Então, Mato Grosso, Goiás, tá? Nordeste, tropical semiárido, né? No interior nordestino, no sertão, então uma estação seca bastante prolongada, né? Uma amplitude térmica inverno-verão bastante significativa. Tropical litorâneo, quente e úmido, predomínio da maritimidade, tá? Predomínio da maritimidade com o inverno chuvoso. Mas é um inverno ameno, não faz muito frio, mas ele é chuvoso. O nosso clima é esse roxinho aqui, ó. É o tropical de altitude. Né? Para nós, ó, tropical de altitude. Então nós estamos, vocês se lembram, né, num domínio de relevo que são os mares de morro florestados da costa leste e sudeste do Brasil. Você olha pela janela, você vê morros, mais morros, mesmo estando você num morro, como é o meu caso agora. Então, essa altitude mais elevada compensa a latitude tropical. Se nós estivéssemos lá na região litorânea, né, 800 metros abaixo da gente aqui é o litoral, é o Oceano Atlântico, 815 metros. Né? Nós sentiríamos mais calor nesse momento. Né? A temperatura não seria de 12 graus. Não sei a temperatura em Santos agora, sei lá, 19, 20 graus talvez. Um pouco menos, um pouco mais. Então a altitude compensa a latitude tropical. Nós nem sentimos o excesso do verão e nem sentimos o excesso do inverno. Somos então privilegiados mais uma vez, né, por morar aqui em Ribeirão Pires. Bem, numa região de clima tropical de altitude. Notem aqui, ó, um marronzinho, isso aqui é onde neva no Brasil, tá? Então é Serra Gaúcha e Serra Catarinense. Essa regiãozinha aqui, né, é onde nós temos eventualmente a ocorrência de neve, tá? Como que funciona aqui? Lembra? Massa de ar polar atlântica subindo, ó, sobe a polar atlântica, tá? Depois nós temos uma altitude elevada, né? São os aparados da Serra, São Joaquim, Gramado, aquela outra cidade do lado de Gramado, Canela, tá? E a partir daí, Garibaldi, a região do vinho ali, né? Eu juntei a altitude, massa de ar e a latitude, né? Então essas coisas acabam produzindo aí a neve, tá? E finalmente essa área de clima subtropical típico, né? 4 estações bem definidas, tá? 4 estações bem definidas e grande amplitude térmica, tá bom? Então esses são os climas do Brasil: equatorial, tropical continental, tropical semiárido, tropical litorâneo, tropical de altitude, né? Esse frio de montanha, vamos chamar assim, né? E o subtropical, ou tudo subtropical abaixo do Trópico de Capricórnio. Tá bom? Olha. Então, aqui o equatorial. Professor, e essa regiãozinha aqui? Ó? Aqui é onde fica o Monte Roraima, né? Aqui já é uma dinâmica climática, digamos assim, próxima do nosso tropical de altitude, tá? Mas acaba tendo um pouco mais de chuva e tal. Então, essa classificação aqui, ó, que é baseada na do Strahler, só que é da Lísia Bernardes, nos traz essa parte que eu falei, né? Equatorial, tropical, altitude, subtropical, atlântico ou litorâneo e o semiárido, tá? Bem, agora vem uma coisa importante nessa aula. É a classificação climática a partir da leitura de climogramas. Vamos lá. Observem o seguinte. Nós vamos ter aqui, ó,
a precipitação são as barras aqui, né? Ó, as colunas, aliás, as colunas é a precipitação, é quanto chove. E a linha é a temperatura. O que nós estamos notando em Manaus, lá onde estão pondo os caras em vala comum e caixão de papelão sem velório, né, por conta do Covid-19. Lá em Manaus, nós temos uma pequena variação da temperatura. A temperatura não varia muito, né? Então, é o clima quente o ano todo. E se vocês notarem, olha aqui a coluna da chuva, 300 milímetros, 320 milímetros. Nunca choveu, chove menos aqui são os meses do ano, né? Nunca chove menos do que 60 milímetros, por exemplo, né? Então, é bastante chuva. O mês que choveu menos aqui, ó, 60 milímetros. E aí depois já voltou a chover de novo. Então, quente o ano todo e chuvoso o ano todo. Sem estação seca definida, né? É o clima equatorial lá da Amazônia, tá bom? Entre 24 e 27 graus, índice pluviométrico de até 2.000 milímetros por ano, tá? Depois, olha a Goiânia. Goiânia já é o tropical típico, né? Ou tropical continental, tá? Notem que nos meses do meio do ano, aqui, ó, aqueles que eu falei, maio, junho, julho e agosto, a chuva despenca, né? Veja só, a quantidade de chuva quase nada aqui, ó, chegando próximo do zero a chuva, tá? Já temos uma amplitude térmica maior, porque já estamos mais para o sul. Então, no inverno a temperatura cai, tá? Mas também cai até a faixa dos 21 graus, né? Não é nada que vá matar ninguém, não, né? Certo? De frio. E a chuva despenca muito mais. Então, o verão é chuvoso, o inverno é seco, né? Tá certo? Olha aqui. Aqui já são as plantas do cerrado, né? Que se adaptam a esse tipo de clima, né? Então, tem uma distância maior entre elas, porque chove tão pouco que nós temos os chamados incêndios periódicos aqui, né? Olha aí, chove tão pouco na época do inverno que nós temos uma distribuição da vegetação para se adaptar a esses incêndios. Depois nós vamos entender melhor isso quando estudarmos as paisagens climatobotânicas do Brasil. Olha aqui, ó. Aqui é o semiárido. Lembra que lá na Amazônia estava aqui em cima, né? 350 e tal, né? Depois nós fomos lá para o tropical típico, já diminuiu um pouco. Agora, no mês que chove mais, chove menos do que 150, aqui, ó, tá? E no meio do ano, olha como a estação seca já é mais longa, né? Inclusive do que o tropical típico. Lá no tropical típico nós tínhamos coluninhas aqui, umas 3, né? Aqui nós já temos umas 6 colunas, né? Que são bem menores, uma delas próximas a zero, né? Tá? Então chove bem menos, ó, 550 milímetros. A gente estava falando em 2.000 milímetros lá na Amazônia, né? Olha aí. Então, aqui entrou errado. Espera aí um pouquinho, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó. Aqui, o semiárido. Ó. Depois eu mudo a ordem dos slides. Essa aqui é a caatinga, né? Mata branca, por causa desse tom branco acinzentado, né? Olha aqui, que isso aqui é um cacto, né? Então, uma vegetação arbustiva com a presença de xerófitas, né? Tá? Não ocorre chuva aqui também por conta da presença do Planalto da Borborema, que impede a passagem de massas de ar úmidas do litoral para o aqui, né? Do litoral para o interior do continente. O tropical úmido, tá tudo fora de ordem isso aqui, ó. O tropical úmido é esse aqui, ó, tá? Então eu peguei uma capital do Nordeste, João Pessoa, capital da Paraíba, e o Rio de Janeiro, né? Ó, verifiquem como as chuvas se concentram claramente na época do inverno do hemisfério sul, por conta da ação das massas oceânicas. Mesmo no Rio, né, a chuva não cai tanto, a quantidade de chuva não diminui tanto assim, tá? A temperatura dá uma caída, mas passa, sei lá, de 28 graus para uns 22, 23 graus, né? Aqui tem uma variação maior, né, em João Pessoa,
tá? Mas mesmo assim, uma variação em torno de, sei lá, aqui 28 graus até 20, 24, por aí. Então também, né, climas quentes. É o tropical, volta aqui, cadê o tropical úmido? Aqui, ó. O tropical úmido, né? Costa leste do Brasil, do Rio Grande do Norte até São Paulo, né? O litoral de São Paulo. Frentes frias, a temperatura fica baixa, mas não tão baixa. 2.500 milímetros anuais de chuva, concentrada no inverno. Tá? Ó, 24 a 27 graus. Isso aqui é só ir até Santos que você já vê. O nosso clima, olha que bonito. Igual lá o de Belo Horizonte. Percebam que aqui a temperatura já despenca um pouquinho mais, né? Ó. Então nós vamos lá no verão, né? 23 graus, ai, Ribeirão Pirense, quando a temperatura sobe acima de 25, 1 ou 2 dias do ano, ai, que calor, né? Então, e depois no inverno a temperatura dessa despencadinha aqui, ó, chegando aí na média, né? A 17 graus, mais ou menos, depois ela sobe. Na época do inverno, na época do inverno, as chuvas diminuem significativamente aqui na nossa região, tá? E se eu tenho um verão que não foi muito chuvoso, que não é o caso desse ano, né? Choveu até que normal esse ano, dentro da normalidade. Se não chove, nós acabamos tendo problemas aí de abastecimento de água, né? Como já tivemos em anos anteriores, tá? Então é o clima, cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Eu nem pus imagem do clima tropical de altitude, mas é a Mata Atlântica, né? É a nossa floresta nebular aqui, né? É só olhar pela janela, vocês que estão aí como eu nos seus escritórios, vocês vão ver, né, o nosso bioma aí, tá bom? Depois está faltando o subtropical, né? Eu fiz uma bagunça tão grande aqui. Ah, aqui, o subtropical. Esse é interessante. Olha aqui, ó. Adivinha qual cidade que eu peguei? É, lá em Curitiba. Ó, Curitiba, né? Então, olha a média térmica deles. No verão, batendo quase em 20 graus, não chega a 20 graus de média, tá? E depois, olha o inverno. A temperatura cai aqui embaixo. Se eu pegasse uma área, sei lá, São Borja, Pelotas, né? Essa linha aqui, ela ia abaixo de zero na época do inverno, tá vendo? Tá? As chuvas são bem distribuídas ao longo do ano e uma grande amplitude térmica entre inverno e verão, tá bom? Curitiba talvez não tenha sido o melhor exemplo, né? Porque Curitiba é sempre mais frio, porque está num planalto e tal, mas dá para perceber uma grande amplitude térmica e a chuva bem distribuída ao longo do ano. Em nenhuma época do ano a quantidade de chuva lá em Curitiba cai demais, não, né? Tá certo? Continua chovendo aí, chuvas bem distribuídas. Duas imagens, né? Duas imagens aqui. Esse aqui é o portal de Gramado, né? Numa época de neve, né? Então, neve. Inclusive, quando não tem neve, o pessoal tem uma máquina lá que joga espuma para você tirar foto, para fingir que é neve, né? E aqui a mata de pinhais, né? A mata de araucária lá em Curitiba, tá certo? Essa aqui é a vegetação fóssil predominante, a Araucária augustifolia, né? Olha que bonita. Aqui em Ribeirão Pires tem ainda uns registros de Araucária augustifolia em alguns lugares, algumas casas por aí, né? Essa árvore aqui é que dá o pinhão, aquele negócio que a gente come na época da festa junina, pinhão, né? Lá em São José, Santo Antônio do Pinhal, tem a festa do pinhão, né? Tem pinhão assado, pinhão cozido, pinhão frito, pinhão na Nossa Senhora, tem pinhão, tudo com doce de pinhão. Bem, então, essa é a aula número 13 de Geografia do Brasil. Tem lá três exercícios, eu vou pedir que vocês façam, né? Para a nossa próxima aula a gente corrigir, tá? Não precisa fazer resumo dessa aí, tá ok? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida sobre esse conteúdo aí? Quem quiser falar, se manifeste agora. Dúvidas sobre o conteúdo que nós acabamos de ver? Tudo bem? Não? Então tá. Só o Lucas, então tá sem dúvida. Bom, agora nós vamos para a nossa aula de Sociologia. Também é uma aula que já tá pendurada aí já há algum tempo, né? Deixa eu abrir aqui. Nossa aula. Professor, Oi, diga, amor. então essa aula foi a 13 e a 14, né? É 13 e 14? É, 14 fala de clima. Amém. Obrigado. Então,
exercícios das aulas 13 e 14 para vocês aí, é o próximo desafio, né? Não precisa fazer, como é que se diz? Não precisa fazer esse negócio aí que é resumo, tá? Se preocupem nos exercícios, que é para vocês não se sobrecarregarem. Eu tenho muita preocupação com isso, tá? Eu sei que vocês estão aí assoberbados com um monte de trabalho, um monte de coisa, então podem se preocupar principalmente em fazer o exercício já é suficiente. Eu só peço que tragam as dúvidas, né? Na resolução que a gente vai fazer aí na próxima aula, vocês tragam as dúvidas de vocês, tá bom? Tá todo mundo vendo aí? Sociologia, cultura, conhecimento e poder? Sim? Sim, sim, sim. Tá, obrigado. Então, é porque eu sou idoso, eu tenho que saber o que vocês estão vendo ou não, que senão eu fico inseguro. Ó, vamos lá. Essa é a aula número 9 de Sociologia, tá? É a aula número 9 de Sociologia. Lembrando que quem tiver dúvida, pode mandar pelo WhatsApp, viu, pessoal? 96471-2214. 96471-2214. Quem quiser mandar atividade, dúvida, resumo, essas coisas, quem essa aqui já vai ter que fazer o resumo. Sociologia, né? É um exercício de leitura, de reflexão, então tem que fazer resumo dessa aula 9. Quem quiser mandar as atividades, pode mandar também, tá bom? Pode mandar pelo WhatsApp, que eu acabei de falar, 964712214, ou pode mandar as atividades pelo e-mail, marcio.primac@gmail.com. Bom, vamos lá. Vamos pegar uma matériazinha mais leve, mais tranquila. Sociologia. Olha lá. Eita. Há uma relação direta entre esses três elementos: a cultura, o conhecimento e o exercício do poder. Vejam que bacana. Olha aí. Primeiro, quando a gente diz assim, fulano tem cultura, é um erro confundir cultura com erudição. Ah, o cara leu bastante. Ele é um cara erudito, né? Ele tem erudição. Cultura, todos temos. Todos temos. A cultura varia de acordo, quer dizer, o conjunto de hábitos, crenças, valores, varia de acordo com o meio ambiente, com a história, com a própria forma que as pessoas se relacionam, tá? Então, há um erro, né, do senso comum. Aliás, o senso comum geralmente erra, né? O senso comum é cheio de preconceito, né? Então, vejam só, o senso comum cheio de preconceito, ele diz que culto é o cara que tem conhecimento sobre arte, estuda, olha, música clássica, boa música, né? O cara que é poliglota, né? O cara que sabe falar sobre política, ele é um cara culto. Isso está errado. Isso é um preconceito terrível que nós carregamos, tá? Então, por favor, evitem ficar falando essas bobagens, né? Entendam que o senso comum geralmente está errado. Tá bom, pessoal? Tá? Isso aqui é um cara erudito, né? Um cara que tem erudição, não um cara culto, tá certo? A antropologia, essa sim nos ajuda mais, né? A antropologia, que é um ramo importante do conhecimento social, nos traz a cultura como um elemento que determina, isso sim, o modo de vida de um determinado grupo. Então, dentro da nossa cultura, o jovem na idade de vocês, se prepara para o vestibular, né? Na idade de vocês, o jovem está se preparando para o mundo do trabalho, tá? Então, é um modo de vida. Os comportamentos, a cultura jovem, eu não sei o que a cultura jovem determina. A cultura jovem hoje gosta de um certo tipo de música, né? As crenças, as, a religiosidade de cada grupo, né? Você falar em Jesus, por exemplo, para os muçulmanos, eles falam que Jesus é mais um profeta, é igual a Maomé, igual a Abraão, igual. Jesus não está acima deles, é igual, né? A Maomé é igual a Abraão, tá? Bem, vamos considerar também que nenhuma sociedade é idêntica às demais. E daí?
E daí que não dá para eu considerar uma sociedade ou uma cultura superior à outra. De que adiantam os nossos conhecimentos, os conhecimentos da nossa sociedade, se eu tiver, por exemplo, no meio do mato, precisando lá, sei lá, sobreviver, matar uma galinha para comer, né? Entendeu? Então não adianta. Eu preciso entender que a relação entre as sociedades é uma relação de diálogo, tá bom? Não uma relação de superioridade e de inferioridade. É uma relação dialógica. Não tem cultura superior ou cultura inferior. Não é porque o cara foi menos à escola, se sentou menos lá para assistir aula, que a cultura dele é inferior. Ele é alfabetizado em outras coisas, que para a cultura dele, para o modo de vida dele, são mais úteis para a vida dele, para a vida que ele leva. Tá? Então, uma relação de diálogo, hein? Cuidado. Por isso que a gente diz que a cultura é essa relação que o homem tem entre o mundo natural, o que ele encontra nos biomas e tal, e o mundo que ele transforma, certo? O mundo que ele vai transformar. No mundo natural, a abelha, a formiga, o tamanduá, enfim, sei lá, a águia, o bicho que vocês quiserem, tá? Ele vai seguindo as ações instintivas dele, ele vai fazendo a colmeia do jeito que ele sempre fez, sei lá, né? Já está, sei lá, inscrito no DNA do bicho. O homem não. O homem, ele precisa encontrar, aliás, isso é uma coisa interessantíssima, o homem precisa encontrar significado no que ele faz. Sei lá, cara. Um significado que às vezes só faz sentido para uma pessoa, tá? E ela desenvolve aquele, aquele modo de pensar e de operar no mundo a partir daquele conjunto de valores que ele considera fundamentais. É a ação consciente. Então, eu amo a minha pátria. Eu amo história, sociologia, filosofia, geografia nem tanto. Eu amo, né, vocês aí amam matemática, física, tá? E isso dá sentido para a sua vida. Eu amo minha família. Né? Então são ações conscientes e dotadas de simbologia, que às vezes só fazem sentido para você, tá? É uma relação que você estabelece, né, entre os indivíduos, como indivíduo, com o grupo que você convive diariamente, certo? Então, o mundo cultural, o mundo humano é diferente do mundo do animal, do inseto, enfim. Tá bom? Olha que legal isso aqui. Então, o que é cultura? É a capacidade de aprender com o meio. Então, ver o desenho das asas de uma águia e tentar levar aquilo para a aeronáutica, né? Enfim, ver como a natureza faz uma adaptação para nas árvores onde ocorre neve, para que a neve não se acumule. E aí você traz aquilo para o seu mundo cultural, né? E faz casas com aquele formato, tá? É entender a diversidade das formas humanas. Existem sociedades matriarcais, como os berberes, por exemplo, em que a mulher é que manda na sociedade, né? A nossa sociedade hoje está em transformação, claramente, né? A nossa cultura está em transformação. Você tem novos arranjos familiares, né? Tem os filhos do primeiro casamento do marido com os filhos do primeiro casamento da esposa que convivem, e aí tem os filhos desse casamento convivendo com os outros todos. Então, são novos arranjos, relações homoafetivas que têm que ser vistas também com naturalidade, porque na hora de cobrar o imposto, todo mundo paga o mesmo imposto. Entendeu, pessoal? O sistema de crenças, tem gente que acredita em orixá, tem gente que acredita em Alá, tem gente que acredita em reencarnação, tem gente que acredita em ressurreição. Entendam, praticar a cultura é aceitar a diversidade. Isso é ser, talvez, culto, né? É aceitar que existem diferentes formas de enxergar a relação entre indivíduo e sociedade. Né? A cultura, então, que proporciona significado às nossas coisas, né? Às coisas que nós criamos, aos objetos. Então, para alguns, um objeto em formato de cruz tem um grande valor, para o judeu, a estrela de Davi, e assim sucessivamente, né? Todas culturas válidas, todas culturas que merecem e devem ser respeitadas. Tá? Avançando um pouquinho, está aqui Luiz de Camões, olha.
né? Entender que a cultura é dinâmica, que as coisas são dinâmicas. Não adianta querer impor o valor de uma geração para outra. A outra geração, a geração mais jovem, vocês, estão herdando os valores da minha geração. Vão pegar esses valores, transformar esses valores e passar para a geração seguinte novos valores. Tem conflito de geração? Tem. Conflitos geracionais são comuns. Antigamente, os conflitos geracionais, eles eram, digamos, mais abafados, né? Porque a sociedade era mais repressiva, mais autoritária, né? Depois esses conflitos ficavam mais abertos entre pais e filhos. Hoje em dia você tem conflito geracional entre o irmão mais velho e o irmão mais novo. A irmã mais velha aqui em casa com a irmã mais nova, né? Então você tem conflitos geracionais, né? Entre irmãos. A sucessão, a velocidade da mudança, né? Se acelerou demais. Então nós acabamos até perdendo um pouco os nossos referenciais. Tá? Agora, nós vamos começar a entrar na parte em que o poder se relaciona com a cultura, tá bom? Através da ideologia. Ó, mudanças culturais associadas ao conhecimento. Eu só posso mudar uma coisa que eu conheço, tá? Uma coisa que eu conheço, eu posso modificar. Então, como é que vão ocorrer essas mudanças e como é que essas mudanças vão ser apropriadas por um determinado grupo? Vamos lá. Primeiro, o que é conhecimento? É tudo que vem se juntando desde a formação da humanidade, quando nós descemos da árvore, que para muitos foi um erro, há 5 milhões de anos atrás. Tá? Ficamos em pé lá na savana africana. Tá bom? Então, toda essa cultura, todo esse conhecimento acumulado, né, vem até nós, vem chegando até nós. Certo? E aí, o que nós fazemos com isso? Nós somos, então, o produto, porque somos herdeiros desse conhecimento, mas, ao mesmo tempo, nós somos produtores de conhecimento. Isso aqui é uma relação dialética muito bacana. Então, nós produzimos conhecimento a cada momento. Veja só, precisou ter aula pela internet. Vamos dar um jeito aí, vamos aprender. Então, o sistema de aula, que era o mesmo desde os jesuítas, há 500 anos atrás, mudou. Nós estamos, se está bom, se não está, se vai melhorar, se vai piorar, é outra história. Mas nós estamos descobrindo uma nova forma de nos relacionarmos em aula através da tecnologia, através dos produtos desse conhecimento acumulado através da tecnologia. Então, nós somos produto e produtor da cultura e do conhecimento. Não só nesse sentido, mas também na moda, né? Também na música, certo? E veja lá, quando a gente vai falar então em saber, cada um tem um saber diferente do outro. Todos têm saber. Aquele velhinho que está lá no asilo querendo ser ouvido, ele tem muito saber. Ele precisa ser ouvido e precisa falar. Então as pessoas falam, mas eu não tenho livro a respeito desse assunto, né? Sei lá, da história de Ribeirão Pires. Vai ouvir os velhinhos nos asilos. Agora não, né? Senão você é capaz de matar o velho, transmitindo alguma doença para ele. Mas quando passar a pandemia, vai lá ouvir o velhinho falar. Ele quer falar e ele precisa falar e você precisa ouvi-lo. Né? Nós precisamos ouvir. Mas, em geral, quando a gente fala em saber, a gente fala num saber que passa pelas instituições, né? Então, passa pela universidade, passa pela escola, passa pelo Ministério da Educação, pela diretoria de ensino, pelo ângulo, aquilo que todo mundo aprova, todas essas instituições aprovas, se transforma em conhecimento. É preciso, então, que para alguma coisa se transforme em saber e possa ser difundido, que ele passe pelas elites sociais, que ele tenha a aceitação dessas elites. A gente sente uma necessidade de aceitação, né? Quer dizer, às vezes o que você pensou, uma grande ideia, uma coisa muito legal, vocês vão ver na faculdade, talvez vocês tenham dificuldade em publicar porque tem as normas técnicas, porque isso, porque aquilo. Às vezes uma grande reflexão que você tem, você não pode publicar porque você não passou pela banca. Nossa Senhora. Então, às vezes é muito frustrante ter que passar pela aprovação desses grupos todos, que de alguma forma até acabam tolhendo, né, a nossa criatividade. Por isso que tem que ter a arte, por isso que tem que ter a cultura.
A dança, a música, o coral, isso tem que existir para que essa experiência criativa possa se colocar, tá? Sem passar, às vezes, por essa elite. Ó, eu fico muito preocupado com isso aqui, ó. Cultura é algo que alguns fazem e possuem, enquanto os demais recebem passivamente. Como isso ocorre? Vamos pensar nos YouTubers. Vocês que gostam tanto de YouTubers, aqui na minha casa, o pessoal adora um YouTuber, né? Tem YouTubers que eu nem sei o nome, né? Luba, Felipe Neto. Todo dia esse Felipe Neto ele deu uma. Aí quando você vai ver o cara, ele tem uma legião de seguidores aí de, sei lá, bilhões de pessoas, né? Mas são poucas pessoas hoje que produzem cultura, conhecimento, tá certo? São poucas pessoas. E um volume gigantesco de pessoas que recebem passivamente o que esses caras falam e tomam passivamente aquilo como verdade e não criticam, tá? Tanto a direita quanto a esquerda, viu? O pessoal que é da canhota, né? A gente quando jovem é muito ligado a ideologias da canhota, né? Então, o pessoal da canhota também, então, blogueiros, youtubers, digital influencers, esse pessoal todo tem um poder de convencimento hoje que é difícil de competir, tá? Então, são poucas pessoas produzindo e muitas pessoas consumindo. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Seria legal que tivesse muita gente produzindo cultura e muita gente consumindo, tá? Mas não é o que acontece, né? A partir daí, essa cultura disseminada a partir de poucas pessoas que atendem a determinados interesses, faz com que essa cultura, esse conhecimento se transforme em ideologia, tá? É a ideologia, então, que passa a existir. Eles vendem como conhecimento um conjunto de ideias que agrada ao grupo que eles representam, né? Então, ou você é mortadela, ou você é coxinha, ou você é pamonha, ou você é escondidinho, enfim, não dá. Nós precisamos nos libertar dessas pessoas que monopolizam o saber, a cultura, o conhecimento. Certo? Então, no fim, nós temos uma divisão da sociedade. Ó. Aqueles que sabem, que são os que influenciam, né, os que produzem saber, tá? Digamos assim, de alguma forma, né, embalam esse saber num discurso legal e acabam vendendo isso, e aqueles que não sabem, e por isso obedecem. Então, quem sabe manda, aqui, ó. Quem sabe manda e quem não sabe obedece. Consome aquilo ali passivamente. Isso está errado, né, pessoal? Isso está errado. E quem pode nos libertar disso é a arte, é a cultura, né? É a reflexão. Eu acho que, bom, é só verificar, né, como a cultura acaba tendo um papel pequeno, por exemplo, nas estruturas governamentais. Infelizmente, né? Veja aí no governo federal nós tivemos a troca da Secretaria de Cultura, da secretária de Cultura novamente. A Regina Duarte saiu. Agora entrou um ator de malhação, né? A cultura tem que ter um papel muito mais amplo nas nossas reflexões e na nossa sociedade. Tá? Vamos lá? O que é uma boa ideia e o que é uma ideia ruim? A ideia não é apenas o seu significado, uma frase bonita e tal, ou a parte prática dela. A ideia, ela é melhor ou pior na medida em que ela pode mudar uma sociedade ou manter uma sociedade como está, né? Então, nós temos hoje a figura do filósofo Olavo de Carvalho. Ele mora lá na Virgínia, nos Estados Unidos. As ideias dele conseguiram, em grande parte, convencer muitas pessoas a votar em Jair Bolsonaro, por exemplo, e ele serve como uma espécie de ideólogo desse grupo. Da mesma forma, outros ideólogos atuam em direção ao sentido oposto, né, do espectro político. Você pega lá o pessoal da esquerda, né, que vai atrás do Augusto de Barros, daquele carecão lá, o Leandro Carnal, né? Então, tem um outro grupo que se influencia por aquele pessoal, tá? As ideias deles
movimentam as pessoas em direção a determinados objetivos. Esse é o valor de uma ideia. Se ela consegue mudar ou manter o status quo. Né? Status quo, essa expressão aqui, ó, status quo, as coisas como elas se encontram, tá? Como as coisas são, status quo, tá? A situação existente, certo? A situação existente é o status quo. Então, uma boa ideia, modifica ou mantém isso aqui. Uma ideia tola, tosca, passa, ninguém liga para ela. Tá bom? Vamos para frente? Olha lá. O que é história e tradição? Quem conta a história? A história é contada geralmente por quem ganha a guerra, né? Então, hoje em dia, nós costumamos dizer em história que nós vivemos uma era de pós-verdade, uma era de narrativas, em que as coisas são contadas a partir de um certo ponto de vista. E está errado. A história, pessoal, tem que ser contada pelo maior número de pontos de vista possível. Né? Então, eu tenho dificuldade com essa palavra. Pluralidade de vivências. Isso aqui é contar a história de uma maneira, digamos assim, honesta, né? Claramente, nós temos um viés, já estamos falando tanto em ideologia, né? Nos livros de história, um viés mais à esquerda, né? É aquela história marxista e tal. Perdão. Ao contrário, nós deveríamos ter a pluralidade. Como contar a história, né? Como contar a história. Então, por exemplo, você pega aquele filme que eu cito sempre, Cartas de Iwo Jima. Você tem 2 filmes sobre o mesmo fato histórico. Um baseado, Cartas de Iwo Jima, foi uma batalha que teve na Segunda Guerra Mundial. Nesse filme, Cartas de Iwo Jima, você tem uma parte da história contada a partir das cartas que os soldados americanos mandaram para sua família sobre Iwo Jima, e outro filme do mesmo diretor, o falecido Clint Eastwood, contando como foi a Batalha de Iwo Jima a partir das cartas escritas pelos soldados japoneses. É interessante perceber a mudança de perspectiva a partir de quem conta a história. Cartas de Iwo Jima, né? Mesmo o que é cultura superior, cultura inferior, né? Boa música, enfim. Precisamos pensar um pouco mais sobre isso. Mas quando for contar história, quando for ouvir história, pensem sempre na pluralidade, tá? Né? Pensem na força da narrativa de quem está escrevendo, certo? As ideologias que estão no poder, tanto à esquerda quanto à direita, vão tentar desprezar, desqualificar aquilo que o outro está dizendo, aquilo que vai contra o discurso deles está dizendo. Né? Essa ideia de um discurso homogêneo, universalizado pela sociedade vigente, deve ser combatido, né? Mas combatido com racionalidade, com razão, assim, no sentido da diplomacia, né? Não xingar o outro porque ele pensa diferente de você. Conviver com o outro, aprender com o outro. E aí, quando você aprende com ele, você também pode ensiná-lo. Tá? Nunca desqualificar o outro. Aqui nós entramos um pouquinho em filosofia, a indústria cultural, tá? Que é um negócio estudado por um filósofo chamado Theodor Adorno, que nós vamos estudar bastante na próxima aula de filosofia, que é a Escola de Frankfurt, a aula 10 de filosofia, Escola de Frankfurt, tá? Vai ser muito legal. Fala sobre a indústria cultural. Vamos entender isso aqui, ó. A indústria cultural para manipular o indivíduo. Theodor Adorno, esse filósofo austríaco, né, que participou da Escola de Frankfurt, nos diz que vai surgindo após a Segunda Guerra Mundial uma cultura de massa. Né? Então, valores que são vendidos em grande quantidade. Tudo pode virar mercadoria, inclusive. A arte, a cultura vira mercadoria. A rebeldia vira mercadoria, né? A capacidade de consumir mais do que o outro, tá certo? Olha aqui, ó. Você reproduz
a mesmice, dando a ela um ar de novidade, tá certo? Você fala o que todo mundo já fala, mas de uma forma mais legal, de uma forma mais bacana. E para aquela geração que vai consumir, para aquele grupo que vai consumir. Esses meios de comunicação, né, mídia, quer dizer, meio, tá? Olha aí, ó, são a forma de reproduzir, são a forma de reproduzir aquilo que eu quero que seja consumido. Então, eu dou lá eu pego os heróis dos quadrinhos dos anos 30, dos anos 50, Super-Homem, Batman, enfim, né? Os heróis mais legaizinhos lá da Marvel, né? Homem de Ferro e tal, a Mulher Maravilha dos anos 60, coloco esses caras embalados, né, numa trama mais contemporânea e vendo esses heróis como se fosse uma grande novidade, tá bom? Quer dizer, as coisas deixam de ser arte para virar um negócio. A rebeldia vira um negócio, né? Sempre que eu falo isso, eu me lembro da famosa imagem de Che Guevara, né? Aquela imagem de Che Guevara olhando assim. Aquela foto foi tirada durante um comício lá em Cuba por um fotógrafo chamado não sei o que lá, Cordas. Esse cara tirou aquela foto, né? Ampliou a foto e aquela foto então que mostra o Che, né, Che Guevara olhando assim, todo orgulhoso e tal, foi uma foto que acabou se transformando numa foto icônica, né? Se transformou numa imagem de um certo período, que é o período da Revolução Cubana, da Revolução Cultural e tal. Virou camiseta, é vendida aí aos bilhões todos os dias, virou Coca-Cola, né? Então, você pega alguma coisa que era arte, que era rebeldia, que era revolução, e dá aquela amenizada, põe na camiseta, pronto, neutralizou o conteúdo revolucionário daquilo ali. Aí não, para ser rebelde, eu compro uma camiseta do Che. Vou ao shopping e compro uma camiseta do Che Guevara. É a grande rebeldia, tá? É a cultura de massa, né? Que se alimenta muito, então, da nossa incapacidade de criticar, né? A gente senta diante da tela da TV ou diante da tela do computador ou do tablet ou do celular e vai ali aceitando o que vem, né? Principalmente o que vem aí através dos jornais, hoje em dia através dos YouTubers que a gente falou agora há pouco, tá bom? No fim, o objetivo é diminuir a sua capacidade crítica, a sua capacidade de reflexão, facilitando então o domínio do grupo que está no poder sobre você. Daí a importância da cultura. A cultura te liberta disso. A capacidade de dialogar com o outro, de dialogar com novos valores, te liberta disso. Bem, olha aí. Por outro lado, já que a cultura garante rebeldia, ela também garante o poder, né? Então estamos falando agora da parte do poder, né? A cultura garante o poder. Por quê? Quanto menos conhecimento um grupo tiver, e quanto menos ele produzir, e quanto menos oportunidade de conhecimentos ele tiver, mais fácil ele vai ser de dominar. O grande ato de rebeldia, por exemplo, de um aluno, ah, eu não quero falar assim, né? Pode parecer preconceituoso, de alguns alunos que teriam como chance na escola, né, de aprender as coisas, nas escolas públicas por aí que eu conheço, né? Seria estudar, aprender, para poder ter um discurso contra o grande poder. Mas não, eles preferem ir para a escola para brincar, bagunçar, fazer churrasco em churrasqueira elétrica, como aconteceu aqui em Ribeirão Pires uns anos atrás. O pessoal uns levaram bife, outros levaram sal grosso, outros levaram churrasqueira elétrica, ligaram na tomada da classe e começaram a fazer churrasco na classe. Então, aqui em Ribeirão Pires, numa escola pública, né? Então, ao invés de aproveitar a herança de conhecimento para gerar rebeldia, não, eles acabam ficando lá. Se aprendeu, aprendeu, se não aprendeu, não aprendeu. Paciência, né? Hoje em dia, com esse novo sistema aí de dar aula, os dados indicam que só 47% dos alunos estão acessando o sistema, né, de videoaulas, 47%, quer dizer, menos da metade. Não tem nenhuma conta de quantos estão aprendendo, mas acessar o sistema.
Então você tem mais da metade das pessoas que durante 2 meses não assistiram aula nenhuma, de nada, sobre nenhum assunto. Não é bom isso, né? Bem, os grupos dominantes, então, se aproveitam dessa apatia, né? Se aproveitam dessa burrice disfarçada de rebeldia, tá? Olha aí, ó, certo? E começam, então, esses grupos dominantes, né, as elites pensantes e tal, começam, então, a manter, a partir daí, do seu conhecimento, né, do seu maior conhecimento, mantém as suas posições, tá? Inclusive determinando o que é legal, o que não é legal. Qual é o tipo de roupa que você deve usar, qual é o tipo de programa que você deve assistir, qual é o tipo de youtuber que você deve seguir, enfim, o tipo de música. Ah, o K-pop é legal. Então vamos fazer coreografias de K-pop, tá? Vamos todo mundo pintar o cabelo de cor-de-rosa e fingir que é rebelde. Sabe, eu acho isso tão absurdo, gente. Eu tenho alguém determinando para mim o que é o bom gosto, o que é o certo, que na verdade isso que ele chama de bom gosto reflete os interesses do grupo dele. Então, ele está exercendo um poder sobre a minha pessoa, me dizendo o que é bom e o que não é. Bom, para a gente já encaminhando para o final, cultura popular e cultura erudita, né? Erudição, né? Ler bastante, conhecer bastante, e a cultura popular. Eu coloquei a cultura popular em cima, né, nessa tela aqui, né, para valorizar mesmo, não foi à toa não, tá? Porque geralmente colocariam cultura erudita em cima e cultura popular embaixo. Olha aí, ó. As pessoas que dominam a cultura erudita querem condenar, querem condenar as classes populares ao monolinguismo. Aqui está errado, né? Coloquei errado a palavra ali. A ideia é monolinguismo, quer dizer, a dominar somente uma linguagem. Então, pobre tem que fazer sambinha, né? Reciclar lixo, tá? Aprender, enfim. Não. O, todas as classes têm que ter acesso a tudo. Tem que ter acesso à música clássica, né? Tem que ter acesso ao samba também, né? Mas pode ser também o samba do Cartola, samba daquele, né, Mário Lago, desses grandes sambistas brasileiros também, né? Que, inclusive Pixinguinha, que tiveram acesso a Mozart por vias tortas aí, por caminhos que a gente não sabe, né? Acabaram tendo acesso também à música clássica e elaboraram uma obra super complexa. Então você precisa oferecer toda cultura para todos. Tem que ter turma de balé, tem que ter turma de violão, canto coral. Puxa vida. Você já pensa, piano, violão. Vocês já pensaram quantos talentos a gente perde? Violino. Por exemplo, lá em Paraisópolis, na favela, tem um grupo lá de música clássica, né? Que toca música clássica. Já pensaram quantos e quantos talentos que o Brasil perde porque não é dada a eles a oportunidade de sair do monolinguismo, de sair dessa pasmaceira funk, sei lá, funk sertanejo e sambinha, sabe? Você tem que oferecer toda a cultura para todos, para que as pessoas definam o seu próprio caminho, garantindo então a diversidade cultural. Você tem que garantir acesso à elite cultural, aos valores da cultura popular de forma dialógica e ao pessoal da cultura popular acesso à cultura erudita. Tá? Bom, aqui a parte técnica, né? Eu coloquei para vocês, ó, cultura popular geralmente não institucionalizada, né? Quer dizer, ela nasce de forma espontânea, tá? Não institucionalizada quer dizer espontânea, tá? Geralmente quem produz essa cultura desconhece a sua própria importância. O cara às vezes sai com uma tendência de moda aí, nem sabe quando ele vai ver aquilo está na passarela, né? Tradições e costumes regionais, geração para geração através da forma oral, né? Oralmente, tá? Então é importante perceber isso, né? Que o que não está escrito é como se não tivesse valor, né? Tem um filme que fala disso, chama-se Narradores de Javé, em que os caras, para poder preservar a cidade deles, para a cidade não ser coberta por uma barragem, precisam contar a história deles escrita. Narradores de Javé, uma meio comédia brasileira. Só que é uma cidade inteira de analfabetos,
né, que não dominam a escrita. O único cara que sabe escrever é o cara que trabalha no correio. Mas só que como ele trabalha no correio e ninguém recebe carta, porque ninguém sabe escrever, ele escreve as cartas para não perder o emprego, como se fossem os outros habitantes, né, para que continue tendo a agência de correio. Assistam, Narradores de Javé. São formas diferentes de contar a mesma história. Bom, cultura de massa é o outro item importante aqui, né? O outro item importante, tá? Tecnicamente falando, a cultura de massa que nasce, né, a partir da mercantilização dos bens culturais, né? Então você pega, por exemplo, uma pessoa genuinamente da cultura popular, sei lá, né, que esteja lá na comunidade, né, um funkeiro da comunidade, um rapper, tá? Você dá uma embalada nele, você dá uma alisada no cabelo, faz uma plástica, clareia a pele e põe ele para vender. Pronto, está feita a Anitta. Prepara, certo? Pronto. Então, você transforma alguma coisa que era cultura popular e que se alimenta da cultura popular. Tá lá na laje, nos clipes dela aparece laje, aparece bastante outra coisa também, mas aparece bastante elementos da cultura popular do Rio de Janeiro, embalado, né, para se tornar pop e poder ser consumido, né? Você vai homogeneizar as manifestações culturais, como o futebol, você cria a escola de samba, né? Com aquelas alas, com critérios de julgamento extremamente rígidos, né? Então já não é mais o samba pelo samba, né? Não é mais o carnaval pelo carnaval, é o carnaval para ganhar o desfile, né? E finalmente isso sendo disseminado através da propaganda, da transmissão pela TV, pela internet, tá? E a banalização dessa produção cultural. Então você tem a reprodução de obras de arte, né? Que nem aquele, acho que é o Romero Brito, né? Romero Brito, aquele cara lá que faz quadros em quantidade quase que massiva, né? Tá? E vende esses quadros muito, muito, muito parecidos, todos eles, a preços elevados. Você está banalizando a produção cultural. Bem, e finalmente a cultura erudita, né? Aqui, ó, aqui embaixo. Cultura erudita, para já indo para o finalzinho. A cultura erudita, está aqui, forma de produção cultural institucionalizada. Ó, passou pela universidade, passou pelas editoras, passou pelos jornais, até chegar, por exemplo, à sala de aula, né? Garante, então, ou se apoia no domínio da escrita e da leitura, tá? Domínio da escrita e da leitura, tá? E o meio de reprodução dessa cultura erudita é o que está na escola e na universidade, no pensamento científico. Então, são as instituições. Então, se não passou pela universidade, não vale. Precisa um antropólogo, por exemplo, pegar a cultura popular, interpretá-la de uma forma, né, interessante sob o ponto de vista da universidade, publicar um artigo, um livro, aí aquela cultura popular começa a valer, né? Então ela surge da pesquisa e da produção acadêmica, é preservada e, embora ela seja heterogênea no campo de atuação, então a cultura erudita na música, na pintura, na escultura, no cinema, na arte, etc., etc., ela tem pretensões a ser dominante, a ser universal. É a cultura certa, tá? É a forma certa de pensar, tá bom? Então, cultura popular, cultura de massa e cultura erudita, né? Aqui nós temos o nascimento de Afrodite das águas do mar, né? Olha aqui, ó, tá? Então, a elite é que sabe apreciar a arte, né? A boa arte, tem até os termos corretos, você tem que olhar para uma obra de arte e falar impactante, né? Você fala, nossa, essa instalação, tal. Me lembro acho que foi na última Bienal, né, que um artista lá esqueceu o óculos dele no chão, no canto da sala, e as pessoas pensaram que fosse uma obra de arte e começaram a se aglomerar em volta do óculos e analisar o que queria dizer aquilo ali, né? Então é a cultura da elite, a produção cultural da elite, que ó, isso aqui é o que interessa desse slide. Procure estabelecer
Aqui, ó, procure estabelecer um padrão de regras de comportamento às outras culturas. A cultura erudita diz: eu estou certo, eu sou superior, vocês são inferiores. Eu não tenho nada a aprender com vocês, vocês têm que aprender comigo. Quem está fora da regra não merece consideração. Cuidado. Isso é muito ruim, tá? Por quê? Porque atende aos interesses de uma certa classe, né? Uma classe, como nós vimos, não quer que você pense muito, né? Quer te condenar aí ao monolinguismo, tá bom? Olha aí o meu Palmeiras, né? O futebol, por exemplo. O futebol foi institucionalizado. A torcida se tornou mais importante que o clube, às vezes para algumas pessoas, que o time, né? Então você não torce para o time, você torce para a torcida. Né? Você é capaz de assistir o jogo inteiro de costas para o campo, cantando os gritos de guerra da sua torcida. Lembra daquele filme que eu já recomendei, né? Hooligans, mostrando como um cara se identifica dentro da cultura das torcidas organizadas lá da Inglaterra. Hooligans. Isso aí que era alguma coisa extremamente popular, hoje em dia até pelo preço do ingresso acaba se tornando proibitivo para certas pessoas. Elas não podem ir assistir futebol porque não tem dinheiro suficiente. Aí elas têm que assistir o que a TV determina que elas vão assistir. Bem, então isso tudo, ó, de acordo com a produção de bens culturais, tá? Nós temos essa divisão de classes. Quer dizer, quem produziu o bem cultural, quem produziu a música? Se for europeu e ocidental, aí é legal. Mozart, Beethoven, né? Mas se for o Chiquinho Poeta aqui de Ribeirão Pires, aí não é bom. Não. Por que não? Tem que apreciar essas pessoas. Tem que apreciar todo tipo de cultura. Tem que oportunizar a cultura para as pessoas. Graças a Deus, Ribeirão Pires mais ou menos faz isso, né? Se você pegar o volume de pessoas, por exemplo, eu acompanho isso, que participa das oficinas, dos cursos proporcionados pela prefeitura, acho que são mais de 2.000 pessoas. Numa cidade de 100 mil habitantes, ter 2.000 pessoas participando de atividades culturais rotineiramente é um número expressivo, é um número grande, tá? E só não é maior, a gente sabe, pelas dificuldades, mesmo de orçamento, né, que a cultura enfrenta no país como um todo, né? É difícil, a gente sabe. Ó, então, bens culturais aqui, tá certo? São aí associados a certas classes. Então, conforme a classe que produziu, vai ser erudito, vai ser consumido e tal. A cultura popular, olha, manifestações produzidas pelo povo, certo? Urbanas ou rurais, né? Urbanas ou rurais. Mas nós já vimos que elas têm dificuldade em se multiplicar institucionalmente, né? Elas não passam pelas instituições, geralmente elas são capturadas pelas instituições até para garantir a renovação dos valores da elite. Fechando, então, o recentemente falecido Alfredo Bozzi, né, que era um escritor brasileiro de grande importância, nos diz que a cultura acontece, ó, ela é alguma coisa que se faz, e não um produto que se adquire. Né? A cultura está em movimento, a cultura está viva. É por isso que não tem sentido comparar cultura popular com cultura erudita. Né? As duas devem dialogar e não ser comparadas. Quando afirmamos que ter cultura é ser superior e não ter cultura é ser inferior, estamos utilizando a condição da posse da cultura como elemento para diferenciar a sociedade. E não existe isso, que todos têm cultura, né? E a imposição de uma superioridade que não existe. Isso, na verdade, não é cultura, é ideologia. Quando eu digo que a minha cultura é superior e a do outro é inferior, eu estou usando não o critério de cultura, mas o critério de ideologia. Os meus valores como superiores e universais, para que o outro despreze os valores dele e abandone os valores dele. A contracultura, último item, está aqui, ó. Anos 60, movimento hippie, né? Propondo aí, então, uma nova visão das relações entre as pessoas e da relação entre homem e natureza, né? Então, o sobrevivencialismo, o bushcraft, né? Enfim, pessoas que se recusavam lá nos anos 60, e algumas até hoje se recusam, né, a viver da maneira que os
da maneira que a elite, da maneira que o padrão médio define para elas, né? Tá? Essas pessoas com fortes valores pacifistas, os hippies principalmente, né? Hippies defendendo aí então defendendo aí, está aqui o movimento hippie, né? Defendendo o pacifismo, defendendo a saída da guerra, defendendo de alguma maneira da guerra do Vietnã, né? Saída dos Estados Unidos da guerra do Vietnã, né? Defendendo uma visão mais libertária do mundo. Vocês precisam de alguma referência nesse sentido, está aqui, né? Ó, dá uma olhadinha nesses caras aqui, não esqueçam esses nomes, né? É o movimento Beatnik, lá dos Estados Unidos, que nos pôs a conhecer os Estados Unidos profundos, tá? O nome do livro fundamental é On the Road, né? On the Road. Se vocês assistiram o filme Sem Destino, né? Easy Rider, mostra um pouco dessa ideologia aí, né? Dos caras que andavam lá pelos Estados Unidos de moto, tal. Os grandes filósofos, né? O autor desse livro, On the Road, o Jack Kerouac, tá? Que andou pelos Estados Unidos, conheceu a forma das pessoas viverem lá, no interior dos Estados Unidos, e os poetas Allen Ginsberg e William Burroughs. São aí os dois grandes poetas dessa geração, digamos, né? A geração beatnik, que depois vai, por assim dizer, se perder um pouco, né? Porque eles passam a defender o uso de drogas para ampliar os horizontes da consciência, ela começam a se perder, né? Mas, a princípio, são eles que escrevem sobre isso. Pronto. Ufa, uma aula pesada, né? Opa, fechei tudo aqui. Uma aula de fôlego. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Tem um monte de coisa aqui no chat, deixa eu ver aqui. Tranquilo, prof. Pode mandar o link novamente? Posso. O Ian mandou, mas eu vou mandar também. Então, quem não registrou aí a sua presença, por favor, registre a presença, tá bom? Pessoal, alguma dúvida, algum problema? Perguntas? Não? Tudo bem? Lembrando, então, vocês têm para o nosso próximo encontro os exercícios das aulas 13 e 14 de geografia, né, que a gente viu hoje, e, por outro lado, o resumo do capítulo 9, da aula 9 de sociologia, tá bom? Tudo bem? É isso. Muito obrigado. Eu vou parar a gravação. Vocês têm outras aulas, então me despeço de vocês aí e